as mulheres como se vestem e como é a relação e como é não sei o quê. E geralmente uma pergunta sempre vinha com a resposta de livre, se veste como quiser, se relaciona como quiser, acredita no que quiser. Bom dia, hoje a gente está com um céu bem bonito e indo em direção a San Ignacio. San Ignacio fica em uma cidadezinha aqui na província de Misiones, na Argentina. É bem perto de Posadas, que é onde a gente está, e me arrependi amargamente ontem à noite de pegar um ônibus que saía às 6h30 da manhã, mas hoje de manhã eu fiquei tão feliz que eu vi um pôr do sol lindo na costaneira daqui, dentro do ônibus, a coisa mais linda, encantadora, e eu já estou abençoada e feliz desde agora. Hoje a gente vai ver um pouquinho das ruínas jesuíticas aqui do lado argentino. Existem várias, na verdade, mas a gente está indo nas que mais me interessaram e que são mais preservadas, para contar um pouco melhor dessa história. Depois mostrar um pouco mais da cidade de Posadas para vocês. O dia vai ser incrível, tem tudo para ser coisa mais linda. A gente deu muita sorte, o céu tá azul todos os dias, então vamos lá. A gente já tá em San Ignacio, a estrada é muito, muito linda. A gente pegou um ônibus de 2 andares, então deu pra ver tudo. Do andar de cima na frente, indico que sentem lá. Ou se for de carro, vocês já vão ver tudo isso. Eu gostei muito das estradas entre Posadas e as outras cidades. A gente fez no vídeo anterior também. No vídeo anterior em Posadas, no Parque Iberá. A gente também passou pelas estradas e era a coisa mais linda. San Ignacio é uma cidadezinha pequena, no interior. E como qualquer interior, é tudo bem bonitinho, as casinhas pequenas, tudo espaçadinho. E a gente está andando agora em direção às ruínas. Muito empolgados e com muito frio. A gente acordou 4 da manhã hoje. Então, né? Vai valer a pena. Gosta de carinho, né, nego? A gente já tá praticamente nas ruínas, é bem pertinho do terminal de ônibus, muito pertinho mesmo. É engraçado. Todas as casas têm... Oi, amigo. Oi. Engraçado que todas as casas ficam com as portas abertas. A gente passou por umas 3 que estavam com o portão aberto. Sério, eu amo o interior. Não tem isso na cidade, sabe? Ai, muito bom. Muito lindo, adorei. Eu já sabia que eu ia gostar, adoro o interior. Coisa mais linda isso aqui. E a gente nem chegou nas ruínas ainda.
Danilo achou um inseto com a bunda brilhando, mas continuando. Quando a gente chegou na cidade, né? Oh, que coisa mais linda! Que graça, o interior vai estar tudo vazio, que lindo, maravilhoso. Vamos tirar muitas fotos. Aí assim que a gente virou a esquina, viu uma fila gigantesca e pronto, realmente chegamos na entrada das Missões. Aqui a gente paga um valor, foram 250, nossa, tá lotado lá dentro. 250 pesos para cada. 250 pesos dá cerca de 20 reais por aí, né? 20 reais? Mais ou menos. Porque... Talvez um pouco mais, a depender do dia, do câmbio, de como esteja a situação econômica. Mas é baratinho. E a fila que a gente pegou não é comum. É porque a gente estava perto de um grupo de turistas que estão fazendo aquele, sabe? Aquele ônibus tour. Então todo mundo junto, uma galera, com guia específico deles. Eles estão lá nas ruínas agora. A gente acabou de visitar o museu. Então a gente vai dar uma esperada para poder pegar vazio. Mas o comum é estar bem vazio. A gente está em um dia comum de segunda-feira. Então não é comum estar cheio. A gente que deu muita sorte. Pegou uma cola. Uma cola é um trânsito, um engarrafamento. A gente está agora no Museu de São Ignácio, o Museu das Missões Jesuíticas de São Ignácio Mini. É um lado argentino, mas a gente tem uma ampla gamada de reduções jesuíticas ou missões e ruínas durante todo um percurso de Brasil, Paraguai, Argentina. Mas essa é uma das mais preservadas, assim como aquelas que a gente visitou aqui em cima, vai estar aqui no IG, lá no Paraguai. Essa missão parece ser bem interessante, primeiro por causa do museu. A gente achou muito mais explicativo. É muito interessante, por exemplo, o quadro que está bem atrás de mim, ele mostra um pouquinho de como foi o processo do espaço dos índios, que aqui eram originários, e toda a sua natureza e integração com a natureza, até o momento da descoberta, depois das missões jesuíticas e a destruição delas. As missões, elas foram permitidas ser destruídas pela coroa espanhola em um momento que não havia-se mais controle e que se tinha um grande problema territorial de delimitações de terra. Mas as missões, inicialmente, ela era, entre aspas, benéfica de alguma forma para todos os lados. Então, as construções em conjunto dos jesuítas e dos guaranis era, primeiro, para os jesuítas mostrarem serviço para a coroa espanhola. Um segundo ponto é que a coroa espanhola mostrava que estava ali, que tinha um poder sobre uma terra que era selvagem, que não era deles, e ao mesmo tempo os índios se protegiam de ataques, por exemplo, de paulistas, que eram povos que queriam escravizar os índios que estavam protegidos, não é bem protegidos, mas em comunidade, fortalecidos pelas missões jesuíticas. Obviamente isso não deu tão certo assim. No final, muitos índios foram mortos e escravizados, houve muita perseguição. É uma história a se pensar, mas é uma história a ser lembrada também, e é bom ter espaços como esse para a gente aprender um pouco mais. É bem interessante o museu daqui, ele também fez uma maquete gigantesca que dá para ver cada detalhe de como funcionava e sempre a igreja é centralizada. A gente vai visitar um pouco mais de perto, de fato, as ruínas e contar um pouco mais dessa história para vocês.
tem algumas árvores que elas vêm com nomenclatura. A gente estava, por exemplo, em uma apepu, que é uma laranjeira. Apepu é o nome guarani. E todas que têm a plaquinha, elas estão escritas em guarani, que era como os índios das missões jesuíticas, que foram trazidos pelos jesuítas, chamavam. Não necessariamente essa região, ou todas as regiões das missões, eram originalmente de guaranis. Existiam outras tribos com outros nomes e outras linguagens. Então, por exemplo, o guarani que a gente conheceu no Paraguai é diferente do guarani falado na Argentina. E uma palavra que pode significar 3 coisas aqui, pode ser que lá só signifique uma. Então é bem interessante isso. Houve uma mescla entre tribos e os guaranis vieram com as missões para todas as regiões. Mas não necessariamente eles que dominavam aquela região. Uma outra coisa legal é que as árvores tomaram conta do espaço que aqui foi deixado. Então, a gente vê que tem árvores que estão se mesclando às ruínas, que as raízes entram nas pedras e as pedras estão com bastante musgo, que de fato é isso, né? A natureza voltou a ser a dona do que ela já era antes. Das ruínas mais bonitas de todas, na verdade de todas as 3 que a gente foi, são encantadoras. A gente gostou muito dessa entrada, apesar de não ser a maior de todas. A maior de todas a gente visitou no Paraguai, foi a primeira, vai estar aqui no IG, mas essa é muito, muito linda. E não é só as ruínas, o espaço inteiro é muito calmo, muito tranquilo. É um espaço assim para você sentar e ler um livro o dia inteiro, assim, sem pressa. São tantos passarinhos cantando, é tanta paz, é tanta calma. Lembrando que, como qualquer lugar deve ser, e aqui tem uma plaquinha bem no início avisando, cada pedrinha, cada objeto, cada folha está no seu devido lugar, como tem que estar. E a gente veio visitar essa história que esses objetos contam. Então lembrem-se de que nada deve ser levado, além de memórias e fotografias, de nenhum passeio que a gente vá. Porque toda a história que a gente está conhecendo aqui é contada por cada pecinha dessa, e todas elas pertencem a esse espaço, e a gente precisa respeitar. Mais um detalhe que eu queria acrescentar, e o último aqui sobre as missões. Quem viu o vídeo do Parque Ibirá, que vai estar aqui em cima, viu que a gente conversou um pouquinho com os índios guaranis, que são descendentes de guaranis, na verdade, mesclados com a cultura espanhola, tanto que se vestem da forma gaúcha tradicional. E a gente conversando com eles, a gente perguntou várias vezes as mulheres como se vestem e
como é a relação e como é não sei o quê. E geralmente uma pergunta sempre vinha com a resposta de livre, se veste como quiser, se relaciona como quiser, acredita no que quiser, a crença que escolher ter. E essa liberdade é muito comum nas tribos indígenas, mas depois do período de colonização, na verdade, mas também das missões jesuíticas, a gente vê que isso muda um pouquinho. Então, antes a gente tinha as tribos que ficavam em um mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço, com liberdade sexual e de se relacionar. Depois que as missões foram instituídas juntos com os guaranis, a gente tem um bloco, e em todas as ruínas a gente percebeu mais ou menos isso, um grande bloco de casas, mas todas as casas divididas, instituindo assim a família tradicional brasileira, na verdade, a família tradicional católica cristã, que é composta por pai, mãe e filhos, né? Isso é uma grande mudança dentro do cenário dos índios guaranis após as missões. A gente está aqui atrás de mim, um enorme cactus maravilhoso, com o qual eu irei terminar essa missão jesuítica ou reduções jesuíticas de Sangue Inácio Minim, mas a gente ainda vai voltar para Posadas, que é a cidade que estamos na Argentina, a nossa primeira cidade fixa de dormir, e vamos mostrar um pouquinho mais para você, porque a cidade é linda, muito acolhedora, a gente gostou muito e vai mostrar um pouco mais do dia a dia por lá. ¿Soy de Brasil? Brasil. Sí. ¿Y usted? Somos guaraní. ¿Guaraní argentino? Conocemos Iberá. Conocemos Iberá. Iberá de Corrientes. Sí, Corrientes. Riquísimo, lindo, hermoso. Através de ônibus, é bem tranquilo pegar, a gente preferiu comprar pela internet mesmo, já deixou tudo agendadinho, mas dá pra ir pro terminal de ônibus e comprar, porque sai constantemente. A gente preferiu saber o horário exato, que a gente aproveitava mais e só ia pro terminal na hora que realmente fosse pegar o ônibus, e não é caro. Agora a gente voltou a tomar um banho, ainda teve a sorte de no nosso almoço ter um mini show de guaranis, cantando uma música típica realmente deles. Foi muito legal, a galera era muito boa. E agora a gente está na costaneira de Posadas. A costaneira de Posadas não é tão legal quanto Encarnação. Eu mostrei a praia e um pouco da costa de Encarnação quando a gente estava lá, vai estar aqui. E tem mais acesso. Aqui não. Aqui a gente vê uma costa mais afastada, com a via bem larga para as pessoas andarem e andar de bicicleta e correr, mas não acesso a ela. Então não tem praia de rio que nem Encarnação, não tem esse acesso tão fácil. E também de Encarnação, visto de Encarnação, o Rio Paraná ele dá para um pôr do sol. Já aqui não. Aqui o pôr do sol não dá pra ver porque ele tá
para trás dos prédios. Quando a gente vê de Encarnação, parece que é nesse lado, fica lindo, o céu maravilhoso. Mas desse lado não dá pra ver. Então, preferi muito mais a costa de Encarnação, que é o mesmo rio, né? Ela tá do outro lado daqui, que é o dividido pelo Rio Paraná. E agora a gente vai pro centro, onde tem uma catedral bem bonitinha e é onde tem todo o comércio e todos os restaurantes. A gente vai comer alguma coisa para poder se despedir dessa cidade linda, que agora a gente vai para Porto Iguaçu.